Aleluias, graça completa para você que está aqui nos assistindo nesta manhã de domingo. Nós estaremos aqui compartilhando com vocês toda a história que precisa ser necessária viver no fundamento que é Cristo Jesus. Hoje a quarta aula do fundamento vai falar a respeito de tradições e costumes, coisas que aquele que vive no fundamento precisa deixar de ser escravo dessas coisas. Colossenses capítulo 2, verso 8 vai ser a nossa base inicial para a aula de hoje. Colossenses 2,8 fala muito a respeito da igreja não ficar escrava a filosofias, a tradições e a costumes humanos. Olha, tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Então o que acontece? Aqui o apóstolo Paulo, primeiramente, ele manda a gente tomar cuidado com uma filosofia, que é uma sabedoria fundamentada somente na parte humana. Então a filosofia, ela não tem acesso às coisas do alto. Então é muito natural a gente ver pessoas no mundo falarem frases de grandes filósofos, né? Eu não vou dar nomes aqui a filósofos, mas talvez você já deve até conhecer alguns. Então as pessoas, elas acreditam que essas grandes filosofias, que são frases feitas, elas vão alterar a vida do ser humano. E a palavra de Deus, ela fala que a gente precisa pegar a sabedoria que vem do alto. Então é importante entender que uma filosofia, ela vai trabalhar somente com a parte humana do fulano, não movimenta em nada no mundo espiritual. E Colossenses capítulo 3, verso 2, fala que a gente precisa pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então se eu sou uma pessoa que estou preso numa filosofia de um grande filósofo, ou às vezes numa grande filosofia de uma mãe, de um pai, de um amigo, isso não vai me levar para as coisas que são de cima, isso vai me fazer ficar preso somente nas coisas aqui da terra. E Paulo, ele fala o que? Olha, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Então eu não posso ser considerado igreja de Cristo se a minha cabeça está presa em filosofias humanas. E não só filosofias, mas principalmente pensamentos humanos. Muitas das vezes a gente pensa aquilo que um pai quer que a gente pense, pensa naquilo que um tio quer que a gente pense, ou pense naquilo que o mundo quer que a gente pense. 2 Timóteo capítulo 2, se eu não me engano deve ser no verso 3 ou 4, ou no verso 2, vai falar muito que o atleta, ele não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. É 2 Timóteo 2, aí deve ser verso 3 ou 4. Coloca no verso 3. Verso 4. Isso, obrigado. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios desta vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a terra. Então é muito importante entender que se eu sou um soldado de Cristo, eu não posso estar preso em filosofias que eu aprendi com um grande filósofo, ou com uma filosofia que eu aprendi com uma mãe, com um pai, com um amigo. Por quê? Porque eu não posso me permitir se envolver com estas coisas. Por quê? Porque o meu objetivo, o final do verso fala isso, é agradar aquele que me recrutou, aquele que me chamou, aquele que me escolheu. E em Efésios 1 capítulo 4, Efésios 1:4, na verdade, Efésios capítulo 1, verso 4, fala que Ele nos chamou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, a gente foi escolhido para agradar a Deus. Então, é muito importante entender que Paulo está falando com a igreja de Colossenses o seguinte: cuidado para você não se prender em sabedoria fundamentada somente na parte humana. Por que eu estou dizendo isso? Porque Tiago, abre para mim, por favor, Tiago capítulo 3, verso 15, vai falar o quê? Que a sabedoria terrena, ela é animal, diabólica e ela não é proveitosa para o reino do Espírito. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Essas sabedorias que a gente aprende, sabe, na parte terrena, com grandes filósofos, não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Então se eu não tomar cuidado, eu estou fundamentando a igreja, porque o assunto é sobre fundamento, eu estou fundamentando a igreja em algo demoníaco. Paulo fala o seguinte, abre para mim rapidinho, Efésios 2:20, fala que se eu não tomar cuidado, eu vou estar colocando um fundamento que não vai estar edificando a igreja, porque Efésios 2:20 fala que se o apóstolo e o profeta não conhece o fundamento que é de Cristo, a sabedoria que vem do alto, ele vai estar estabelecendo outro fundamento que não vai edificar.
e aí a igreja não é edificada, a igreja passa a ser amaldiçoada. Por quê? Porque passa a ter uma sabedoria demoníaca, como a gente acabou de ler. Pode falar, bispa. A graça e a paz. Às vezes as pessoas não sabem que o sistema que nós temos hoje ainda foi fundado por Lúcifer, que tomava conta da terra. Ele tomou conta durante muitos anos, muito tempo. Então o sistema ficou pronto, Lúcifer foi preso, perdeu o poder, mas o sistema continua sendo sustentado não só por demônios, mas até pelos cristãos, que se dizem cristãos, por falta de conhecimento. Seguem as tradições. Quando a gente entra numa igreja, a gente vai seguindo o modelo que dão para a gente. Até você descobrir a Bíblia e aprender o certo, já foi muito tempo, hein? Então é importante entender que de edificação não tem nada. Por quê? Porque a igreja vai estar fundamentada numa sabedoria que não tem nada a ver com Deus. Abrindo agora em Colossenses 2,8, novamente, além de filosofias, vai falar também sobre tradições. E o que seria uma tradição? Seriam usos ou costumes de geração para geração. Então passa que a igreja vai usando o quê? Costumes que existem na época. Olha lá, filosofias que se baseiam em tradições humanas. Então a igreja, como o apóstolo Edemildo está falando, ela é fundamentada muitas das vezes em tradições humanas. O que o homem tem como tradição, eles vão lá e colocam dentro da igreja. Então eu tenho que tomar muito cuidado para que eu seja a igreja verdadeira, seja a igreja de Cristo, eu não esteja me baseando em tradições humanas. Então eu não posso estar apegado em tradições humanas quando eu estiver exercendo o meu ministério do Espírito, e esse meu ministério eu não exerço só dentro da igreja, mas é em todo o tempo. Então em todo o tempo eu tenho que lançar fora essas tradições humanas que o mundo me ensina como preciosas, sabe, como valiosas, como um dia importante. Se eu não me engano, Gálatas capítulo 4, no verso 10, Paulo ele fala para a gente tomar muito cuidado, 4:9 na verdade, para a gente tomar muito cuidado com o quê? Para a gente não se prender a tradições ou rudimentos que são fracos e pobres. Vamos ver aqui, ó. Gálatas 4:9. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes? Olha como que Deus enxerga essas tradições humanas. Fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir. As pessoas elas se tornam escravas de dias, de momentos importantes, elas separam momentos importantes, e aqui o apóstolo Paulo está falando assim, olha, isso são princípios insignificantes, são fracos e são pobres. Então a igreja que se escraviza a isso, ela só vai ter choro e ranger de dentes. Coloca no verso 10 para mim, por favor. E aí a igreja ela vai ficar presa e vai ficar guardando dias, meses, tempos e anos. Então as tradições humanas, elas se prendem muito a dias, meses, tempos e anos. Se eu estou em Cristo, para mim eu não vou ter mais um calendário, eu não vou ter mais um ano, eu não vou ter mais um mês. Para mim agora todos os dias passam a ser de Cristo, e não existe o dia mais especial para louvar a Deus, o dia mais especial para exaltar a Deus. Todos os dias eu exalto e louvo a Ele de modo igual. Por quê? Porque para Deus não existe dias, meses, tempos e anos. Mas a igreja que fica construindo esse fundamento, volta no verso 9 para mim, por favor. Ela está edificando a igreja em algo fraco, pobre e insignificante. Então é muito importante eu entender que para Deus, isso que para o mundo é importante, para Deus não tem importância nenhuma. Coloca para mim Filipenses capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 4, por favor. Filipenses 3, 4. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Verso 5, por favor. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. 6. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7.
Mais do que isso, eita, obrigado, 7. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Só esse versículo aqui, ó. Para o mundo, todas essas tradições humanas traz lucro. Nenhuma data comemorativa é construída para não trazer lucro. Muito pelo contrário, a data ela é construída para trazer lucro para comércios, para trazer lucro para a pessoa que é presenteada. Então, tudo isso que é considerado como lucro, Paulo, quando ele encontra o novo e o vivo caminho, ele larga tudo isso por causa de Cristo. Agora no verso 8, por favor. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. O que é importante entender que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ó, por quem decidi perder todos esses valores. Essa decisão partiu de Paulo. Não foi o Espírito que falou, olha Paulo, você tem que largar e eu vou construir isso dentro de você. Não, isso foi uma atitude que partiu de Paulo. Paulo, ele teve que decidir perder aquilo que antes ele considerava como um valor. Então, muitas das vezes, essas tradições humanas, no meu e no teu interior, têm um valor muito grande. Para algumas pessoas, se não tiver uma comemoração, seja de Dia das Mães, ou de Dia das Crianças, ou seja a data que for tradicionalmente falando, é como se a pessoa ela tivesse um grande valor nisso. Mas o apóstolo Paulo fala assim, ó, por quem eu decidi perder esses valores. E hoje ele consegue considerar tudo isso como esterco. Por quê? Porque ele consegue entender a superioridade do valor do conhecimento que é em Cristo Jesus. Então é um processo que você precisa transformar a tua mente. Aqui o apóstolo Paulo não jogou tudo nas costas de Deus, falando assim, olha, quando Deus quiser, quando for da vontade de Deus. Não, aqui Paulo fala assim, olha, eu tive que decidir perder todos esses valores. Então olha, tudo que é tradição humana tem valor. Se eu não decidir largar tudo isso daqui, isso vai continuar tendo valor para mim. Por isso que Romanos capítulo 12, verso 2, deixa algo muito claro. É necessário que eu transforme a minha mente, renove a minha mente, pegue a novidade de vida na minha mente. Por quê? Porque senão as coisas velhas vão continuar tendo valor na minha vida. Por que é que alguém larga algo que antes tinha muito valor? Como por exemplo o apóstolo Paulo, ele tinha coisas valiosas na mão dele. Ele era, como dito aqui por ele mesmo, ele era fariseu, ele era alguém irrepreensível diante da lei. Ele era alguém de grande status. E por que ele largou esse grande valor humano? Porque ele conseguiu encontrar algo superior que é Cristo. Então quanto mais você se relaciona com esse novo e com esse vivo caminho, porque Paulo não pôde se relacionar com Jesus de Nazaré. Ele se relacionou com o novo e com o vivo caminho, com Cristo glorificado. E quando ele se relaciona com Cristo glorificado, ele entende que aquilo que antes ele tinha muita importância, passa a não ter mais. Então é muito importante você entender que só é capaz de largar essas tradições humanas, esses costumes, só pode deixar de ser escravo aquele que conhece o novo e o vivo caminho. Aquele que não se relaciona não sabe a superioridade que há em Cristo Jesus. Então ele consegue ainda, essa pessoa ainda consegue ver valor, seja num Dia das Mães, seja numa tradição que o homem construiu, ou seja numa tradição até que vai vir a existir ainda. Por que ele não consegue largar? Porque ele ainda não se relacionou com esse novo e com esse vivo caminho, a tal modo dele entender que tudo não passa de esterco comparado à superioridade que há em Cristo Jesus. Pode falar, bispo. Para eu entender isso, Deus me deu uma explicação básica. Ele disse assim, ó, o sistema, tudo que foi feito no antigo pacto foi para pessoas mortas. E agora tudo é construído para uma pessoa que tem a vida eterna. É a mesma coisa que botar você para dormir com o defunto. Você dorme com o defunto, ele é um morto. Daqui, o primeiro dia até que vai, no segundo dia até que vai, no terceiro dia você não vai aguentar o cheirinho. É a mesma coisa, juntar uma coisa viva com uma coisa morta. Não tem como juntar. Lembrando, gente, que volta para mim, Colossenses 2:8. É claro que isso se abrange também
a costumes judaicos, a tudo que está escrito na Bíblia, mas também sobre coisas humanas. Se eu não aprender a largar, principalmente como está falando aqui, ó, que se baseiam nas tradições humanas, eu não vou ser capaz de poder servir a Cristo da forma como Ele quer. Tem pessoas que falam assim: Lucas, mas eu me utilizo de costumes humanos, de tradições humanas para louvar a Deus. Só que só isso não basta. Romanos capítulo 10, por favor, verso 2, vai falar que a igreja ela tinha muito zelo de Deus. Resumindo, é uma igreja que tinha anseio, tinha vontade de agradar a Deus, mas não tinha conhecimento. Então eu não posso utilizar aquilo que Cristo não aceita para agradar a Ele. Ele diz bem claramente que Ele não espera que nós utilizemos de tradições humanas para poder servir a Ele, para poder agradar a Ele. E a igreja quer agradar a Ele usando costumes e tradições humanas. Vamos ver aqui rapidinho, ó. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Por que não tem o real conhecimento? Porque pode utilizar de uma tradição humana, pode usar de um costume humano, ou principalmente pode utilizar de uma filosofia humana para mudar as pessoas. Cristo, Ele tem a sabedoria perfeita para mudar a mente, para mudar o coração, para movimentar os lugares celestiais. Eu não preciso utilizar de uma sabedoria humana para fazer isso com o outro. Sabe, muitas pessoas, às vezes, elas se prendem a profissões de outras pessoas para mudar o ser humano e acredita que essa mudança é real, mas não é a real mudança com o real conhecimento que Cristo nos entregou. Cristo, Ele não nos entregou uma palavra, coloca para mim Hebreus 1:3, que vai mudar somente coisas daqui da terra. É uma palavra que sustenta principalmente o universo. Hebreus 1:3. Então é muito importante você entender isso, que quando eu me perco ou eu me permito ficar preso somente nas coisas humanas, eu não vou progredir para aquilo que é perfeito. Paulo fala isso também em Hebreus capítulo 6, verso 1. Ele fala: olha, tome cuidado, prosseguimos ao alvo. Não vamos ficar presos nos primeiros ensinamentos. É Hebreus 6:1, bispo. Hebreus 6:1 vai falar: olha, você precisa prosseguir para o alvo. Você não pode ficar preso nos primeiros ensinamentos. Sendo assim, considerando conhecido os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Então é necessário eu prosseguir rumo à maturidade. Que maturidade que é essa? É aquela que vai ficar presa com o conhecimento humano, na sabedoria humana? Não, muito pelo contrário. Eu vou muito além. Eu não preciso me utilizar de coisas humanas para prosseguir para a vontade de Deus. Então é muito importante entender que uma tradição é algo que vai vindo de geração em geração, os costumes que vão acontecendo nos locais. Então, infelizmente, a igreja, ela não tem utilizado novidade de vida. A igreja, na realidade, ela tem usado o que o mundo utiliza e tem chamado isso de novidade de vida. Então, a novidade de vida é algo que vem do Espírito de forma extraordinária. Voltando para Colossenses 2:8, Paulo ali também ele vai falar a respeito de vãs sutilezas. O que seria uma vã sutileza? Algo que vem nos tirar do caminho de forma sutil, de forma que não é sentida, de forma que é delicada, de forma que não vem de forma explícita, que seja algo ruim. Então o mundo, quando vem querer nos tirar da vontade de Deus, ele não vai vir nos tirar apresentando que é algo ruim, apresentando que é algo prejudicial. Muito pelo contrário. As coisas do mundo, elas vão ser oferecidas de forma agradável e de forma que você talvez possa olhar e vai até comentar: mas qual que é o problema? De eu adicionar isso, de eu colocar isso que o mundo faz, ou de colocar aquilo? A palavra de Deus deixa algo muito claro, que o homem natural, 1 Coríntios 2:14, o homem natural, ele não compreende as coisas que vêm do Espírito de Deus. Coloca para mim, por favor, 1 Coríntios 2:14. O homem natural, ele não tem essa capacidade de entender o que o Espírito está falando. Então, para ele, tanto faz fazer o modelo da carne ou o modelo do Espírito. Então, às vezes, a igreja, o fundamento dela está preso naquilo que o homem ensinou como tradição. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente.
Então, a igreja que não está fundamentada no Espírito, ela está fundamentada numa tradição humana, ou ela faz um trabalho que seja fundamentado numa tradição humana, é muito importante você entender que eles não vão achar mal um trabalho feito na carne ou um trabalho feito no Espírito. Para eles são tudo a mesma coisa. Por quê? Porque eles não sabem discernir espiritualmente. Pode falar, bispa. Não esquecendo que o Espírito é a palavra do novo e vivo caminho. Se eu conheço as Escrituras, mas não o novo e vivo caminho, eu não vou ter esse discernimento de ver o que é espiritual e o que é carnal por não conhecer. Já as Escrituras já diziam que o povo seria destruído por falta de conhecimento, e hoje não é diferente. As pessoas não conseguem viver o que o Espírito quer como Senhor, único Senhor, porque querem misturar um monte de filosofias, de tradições, de costumes e assim vai. E também, só consertando aqui esse versículo, se eu tenho autoridade para consertar o versículo, aqui está falando das pessoas que não têm o Espírito. Lembrando, o Espírito ele desceu sobre toda a carne. As outras versões deste versículo explicam que as pessoas que não são... Coloca numa outra versão só para mostrar. As outras versões, elas deixam bem claro que as pessoas que não são espirituais, elas não vão conseguir discernir espiritualmente todas as coisas. Não é que a pessoa ela não tem o Espírito, ok? Ela só não está discernindo espiritualmente as coisas. Ela não está utilizando a espiritualidade, né? O Espírito que veio morar dentro dela para trabalhar as coisas. Mas isso não significa que ela não tem o Espírito, porque era uma profecia de Joel 2, que falava que o Espírito viria sobre toda a carne. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então é só esse ponto aqui para amarrar. Ok, a pessoa que vive na carne, a pessoa que vive no modo natural, ela não entende as coisas que vêm de Deus. Não é que ela não tem o Espírito, ela tem. Só que ela não consegue porque ela está amarrada com as coisas da carne. Lucas, como que você sabe que a pessoa tem o Espírito? Porque a profecia de Joel 2, ela se cumpriu principalmente lá em Atos capítulo 2, 4. Quando o Espírito desce sobre ali, Pentecostes, e enche toda a casa, e aí... 1 Coríntios 3 vai falar depois que todos passaram a ser moradas do Espírito e um só Espírito com Deus. Então essa profecia ela já foi cumprida, mas existem pessoas que mesmo assim... Abre para mim Romanos capítulo 8, verso 6. Explica o quê? Que algumas pessoas elas não vivem de acordo com o Espírito. E aí a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Então, mesmo você tendo o Espírito, você pode viver na carne. E vivendo na carne, você pode estar se inclinando para a morte. Pode falar, bispo. A pessoa recebeu o Espírito, mas ela faz descaso do Espírito. Ela não faz muito caso do Espírito, como se ele não estivesse lá, não estivesse presente. Então, ela vai vivendo a vida dela segundo o ego dela. Então, o pecado que não seria perdoado seria do Espírito de Deus. Ele recebeu vida, mas se você não fizer caso do Espírito que está dentro de você, ele não vai poder atuar. Ele vai ficar lá dormindo, digamos assim, né? Dormindo não, que o Espírito não dorme, mas ele vai ficar lá stand-by, pronto para ser acionado, mas não é acionado. Então é importante entender que para aquilo que eu estou me inclinando é aquilo que vai me dominar. Se eu estou vivendo no Espírito, todas essas tradições, esses costumes humanos, essa filosofia humana, ela perde o valor para mim. Colossenses 2,11 vai falar, vamos ler o contexto. Coloca Colossenses 2,9 para mim, por favor. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para aí. Aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer para a igreja o seguinte: você não precisa se prender a tradições humanas, porque se você viver em Cristo, se você viver no novo e no vivo caminho, você já vai se sentir completo em todas as áreas. Você não vai depender de tradições e nem de costumes humanos, e nem de vãs sutilezas ou de rudimentos do mundo para conseguir viver uma vida agradável, porque nele habita corporalmente
toda a plenitude de Deus, a plenitude da divindade, né? Então é importante entender isso, que aquele que está em Deus, ele não vai estar preso a esses dias, ou preso que naquilo é importante. E eu quero te falar uma coisa, o apóstolo Paulo, em algumas vezes, ele deixa algo muito claro para a igreja. Ele fala o seguinte: você precisa tomar muito cuidado para não ser arraigado ou preso às coisas que estão acontecendo no mundo. E às vezes a gente fala que uma tradição humana, muitas das vezes, é só uma festa, é só um dia especial, ou é só isso, ou só aquilo, mas tudo que prende dentro do meu coração vira uma tradição humana. Tem tantas pessoas aí na vida ou no mundo que tem como tradição guardar o dia que um ente querido parte. Então vamos dar um exemplo. A minha avó, se eu não me engano, ela partiu no dia 19 de outubro. Se eu não me engano, deve ter sido no dia 19 de outubro. E aí você imagina se eu todo dia 19 de outubro guardasse essa data em especial para ela. E isso se tornaria uma tradição, não no mundo, mas na minha vida. E seria uma tradição prejudicial ou uma tradição que ajudaria no reino do Espírito? Seria uma tradição prejudicial. Então é muito importante eu também me libertar dessas coisas que acabam prendendo na minha mente. A gente separa o dia não para Deus. A gente acaba separando o dia do morto para o morto. Porque nem morto ele não está. Porque abre para mim, por favor, em Apocalipse 21, verso 4. Fala que nessa nova vida não existe mais nem morte, nem vida, e não existe mais nem morte nem lágrima. Olha lá, ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então a gente acaba dando para alguém que nem morto não está, um dia especial para ele, e acaba virando uma tradição familiar, uma tradição entre os homens. E o Senhor, ele não quer que a gente comemore ou separe um dia especial para algo que não é real, para algo que não aconteceu. Por quê? Porque em Cristo Jesus todas as pessoas estão vivas, todas as pessoas têm vida. Então é muito importante eu não ter essa tradição, principalmente de separar um dia especial para o fulano. Talvez você que está me ouvindo é uma pessoa que já se libertou de festas. E quando eu falo festas, eu estou falando de festas tradicionais, tá? Dos homens. Mas você é uma pessoa ainda que quando bate uma data de um morto, ou o dia que alguém morreu, é alguém que mexe com você ainda. E o apóstolo Paulo em Colossenses 2,8 está falando especialmente disso. Se liberta dessas tradições, se liberta desse costume do homem, que é o homem que sofre, é o homem que guarda o luto, é o homem que guarda o sentimento, é o homem que ainda guarda, sabe, essa dor dentro de si. Então não adianta, aqui o Paulo não quer que a gente se liberte em uma área. Aqui o apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja a se libertar de modo completo. De modo que nem o dia da festa vai importar, mas também nem o dia da dor, nem o dia daquele morto, nem o dia que teve aquela fatalidade vai causar mais algum sentimento. Por quê? Porque eu não estou preso segundo os rudimentos do mundo, mas eu estou preso em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, coloca no verso 9 rapidinho. Verso 9. Eu estou na plenitude dele. E na plenitude dele nada vai me faltar. Na plenitude dele eu estarei completo em todas as áreas. Pode falar, bispo. Você imagine a sensação, deve dar vontade de levantar do túmulo. Você está vivo, porque todo mundo recebeu a vida eterna. E aí todo mundo fica chorando a sua morte. Mas você está vivo. Você imagine a agonia que deve dar. Deve ser uma sensação de tipo, eu quero levantar do túmulo para falar que estou vivo, né? Então, essa parte de tradições humanas tem muitas camadas a serem libertadas de fato. Porque eu conheço pessoas que talvez falam assim, Lucas, mas eu não me importo com o dia de mãe, com o dia de pai, com seja o dia A, B, C. Mas é chegar o dia X que alguém partiu, o fulano ele desmorona, sabe? Então é da vontade de Deus que a gente se liberte de todos esses dias. Sabe, Cristo, ele tem, coloca para mim 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17 vai falar que aonde há o Espírito, é necessário que há liberdade. Olha lá, ó. Ora, este Senhor é o Espírito, aleluias. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então eu preciso ser alguém liberto dessas datas, que antes para o mundo fazia sentido.
Faz muito sentido para o mundo você tratar um dia como especial. Se você não trata, eu falo que você talvez vire o ET, né? Você vira o diferentão. Mas para Deus é importante que você se liberte dessas datas. Porque aonde é o Espírito, aonde que esse Espírito está? Será que ele está longe? Ele está dentro de nós. É necessário que a gente haja com liberdade. Aquele dia que me prendia mais, não me prende mais. Se não acontecer mais da forma que acontecia, está tudo bem, isso não me prende mais. Olha, se deu certo, está tudo bem, se não deu, também tá, porque esse dia não me prende mais. Eu conheço pessoas que se não comemora o Dia das Mães, é como se o ano tivesse acabado, né? Não deu nada mais certo. Vamos esperar o próximo ano para tentar tirar uma nota melhor. E não é assim que um cristão, ele não deve viver dessa forma, porque ele está liberto por dentro dele, e ele não está preso mais. Em Gálatas 4:10 vai falar isso, ele não está mais preso a dias, a meses, a anos ou a tempos. Então o problema maior está em você se decepcionar, ou pior, coloca para mim também Romanos 8:1, é você se condenar pelo resultado que aconteceu. Sabe, olha, se o dia das crianças não foi da forma que era, ou não aconteceu como deveria acontecer, sabe-se Deus por quê? Eu não vou mais me prender por causa disso. Sabe, olha, se antes as coisas eram desse jeito, e agora Cristo quer que seja de outro jeito, tá tudo bem, eu não vou mais ficar me aprisionando ao passado. Sabe, uma coisa que eu acho lindo, esse versículo você tem que procurar, por favor. Está em Gálatas 3, eu acho que é Gálatas 3:22. Ele vai falar assim, olha, tome cuidado, nessa nova, agora não existe mais homem nem mulher, hoje nós todos somos corpo de Cristo. É um versículo lindo lá em Gálatas 3. Mas o que é importante entender? Não é esse não. Eu acho que é Gálatas 3 alguma coisa. Se não for 3, deve ser 5. O que é importante entender quando está escrito isso em Gálatas? Que ele quer dizer assim, olha, nesta nova ordem não existe mais homem, nem mulher. Ele não existe mais nada dessas coisas. E aí algumas pessoas falam assim, ó, mas eu por tradição, eu aprendi a viver bem, ou a trabalhar bem, somente com aquele modelo, somente daquela forma. E aí o fulano não sabe se encaixar nesse novo e nesse vivo caminho. Mas por que talvez ele não consiga se encaixar nesse novo e nesse vivo caminho? Porque muitas das vezes você ainda não aceitou que o antigo passou. Você não aceitou que a tradição não deu certo. Você ainda não aceitou que o costume humano ainda não passou. Olha lá, ó. Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Imagina o seguinte, você que está dentro de um ministério, você é muito acostumado a fazer um trabalho de mulher ou um trabalho de homens. Você, por tradição, dentro de muitas igrejas, você aprendeu a trabalhar dessa maneira, tendo um espaço para homens e tendo um espaço para mulher. E aí, ano após ano, de forma tradicional, você trabalha com essa tradição humana. E aí, um ano, essa tradição não funciona, porque Cristo, Ele tira. E aí você vive decepcionado com Deus, porque essa tradição não está mais vigorando, não está mais dando certo. E isso não acontece só com trabalhos ministerialmente, isso também acontece na parte humana. Quando um Natal não dá certo, um Ano Novo, um Dia das Mães, um Dia das Pais, o fulano ele se decepciona porque não deu certo. Mas muitas das vezes isso é Cristo querendo que a gente viva algo novo. Mas a gente não consegue viver algo novo, por quê? Porque a gente ainda quer que a tradição funcione. A gente ainda quer que o modelo antigo funcione. Então olha, se o modelo antigo não está mais funcionando, e presta bastante atenção, eu não estou falando só sobre trabalhos ministeriais. Estou falando sobre qualquer área que a gente recebeu como tradição. Não está mais funcionando na minha e na tua vida, é necessário a gente ir para o novo. Mas para eu ir para o novo, eu tenho que tirar o primeiro. E tirar o primeiro não é eu vir aqui e falar assim, galera, abre em Hebreus 9:10. Não é isso que é tirar o Hebreus 10:9. Não é eu vir aqui e falar isso. É eu tirar o primeiro de dentro de mim. Fazer como Paulo fala, olha, eu decidi
largar todas essas coisas. Se eu não largar essas tradições, por mais que elas continuem vigorando, elas não estão mais dando certo. Eu não estou falando não estão dando mais certo do lado de fora. Elas não estão dando mais certo aqui dentro. Sabe? Eu não sei com quem que o Senhor está falando, mas você que está me ouvindo, você sabe. Muitas das vezes você faz até pelo lado de fora, mas o interior ele não aceita mais. O seu interior não recebe mais a oferta que você está entregando do lado de fora. Hebreus capítulo 10, verso 1, ele vai falar assim, olha, a lei era sombra e era entregue muitas ofertas, porém elas não eram aceitas por Deus. Então, muitas das vezes, a oferta ela continua sendo entregue. A tradição, o costume, aquilo que você tem como precioso, continua ainda sendo entregue. Mas o teu interior sabe que Deus não está mais aceitando isso. Então tem que partir de mim, olha, eu decido que a partir de agora eu vou entregar a oferta que o Senhor deseja. Então é muito importante eu ter esse posicionamento, sabe, entender que eu não estou aqui para cultuar a mim mesmo, o Deus do meu próprio ventre. Eu estou aqui para agradar a Deus. Pode falar, bispa. É necessário se desprender, e eu falo que é se adaptar às novas situações. Porque a vida nos proporciona situações, nos proporciona situações que não é o modelo muitas vezes que nós recebemos. E quando a gente não se abre para se adaptar ao novo modelo que às vezes aparece para cada um, a pessoa morre, porque não consegue viver um sonho, digamos assim. Eu sonhei e não funcionou. A vida não é sonho, a vida é uma realidade nua e crua e difícil. Então, se nós não estivermos nos adaptando com o modelo que cabe a cada um receber, cada um recebe um modelo e tem que se adaptar, senão morre antes da hora. E muitas das vezes o sonho ele até acontece, mas ele não vai mais agradar o teu interior. E quando eu estou falando agradar o teu interior, eu estou falando do teu homem interior. Então é muito importante você entender que você pode até estar vivendo nas tradições, se fazendo presente nas tradições, mas se isso não faz mais sentido no teu interior, não faz mais sentido você praticá-las, porque o teu homem verdadeiro, porque isso aqui é carne. Tanto que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, ele fala assim, embora a gente anda na carne, a forma que a gente luta não é nem mais terrena. Então Paulo sabia que a verdadeira vida dele não era essa aqui, ó. A verdadeira vida dele era a que estava no interior. Então é muito importante você entender que a vida com tradições e com costumes, ela passa a não fazer mais sentido quando isso não faz dentro de nós. E o Senhor ele está falando neste momento aqui com pessoas que sabem que dentro já não faz mais sentido. Então eu falo que assim, isso aqui não é uma aula para todos, por mais que seja da vontade de Deus que todos vivam essa palavra. Essa palavra aqui ela é para aqueles que já estão experimentados na palavra da verdade. Hebreus 5,14 vai falar que as faculdades elas vão passar a ser exercitadas pelo Espírito. Por quê? Porque você vai saber discernir tanto bem quanto mal. Então é muito importante você trabalhar isso dentro de você. Ser de fato alguém espiritual. O que é ser de fato alguém espiritual? É alguém que não está mais preso a esse sistema humano, sabe? Talvez você que está me ouvindo, você conhece muitas pessoas que ficam tristes porque um dia das mães não deu certo, ou um trabalho na igreja que era centralizado a homens ou a mulheres não funcionou. A gente não pode estar preso a isso, a nossa vida tem que estar amarrada, arraigada, vivendo no Senhor. E aí o Senhor vai nos trazer essa alegria, essa longanimidade, essa paciência, esse domínio próprio. Então é muito importante a gente entender isso. E Colossenses 2, agora verso 11, vai falar do despojar. Colossenses 2, 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Então, aqueles que estão em Cristo, eles vão estar despojando
todas essas práticas que fazem parte da natureza terrena, sabe? E faz parte da natureza terrena, sim, a gente se prender nessas tradições humanas. Eu sei que é algo que a carne ela gosta e não vê maldade. Concordo. Qual é a maldade, talvez, de você comemorar o Dia das Mães? Talvez hoje, para você, o Dia das Mães, hoje, que tem uma mãe presente, seja algo muito bom e algo muito valioso. Talvez hoje o Dia das Mães para você, que tem uma mãe ainda presente, seja uma oportunidade de honrar e engrandecer, ou até mesmo de mostrar gratidão pela tua mãe, por mais que você tivesse que mostrar todos os dias. Mas um dia, o Dia das Mães vai passar a ser algo muito doentio para você. Vai te trazer muito sofrimento. E isso eu estou dizendo, gente, que eu convivo com alguém que já perdeu uma mãe. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a data que hoje você comemora e acha ela muito boa, lá na frente ela vai se tornar um veneno para você. Porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que você comemorava nessa data vai passar. O Senhor, Ele fala na palavra dEle que todas essas coisas do mundo, elas são transitórias e passageiras. Hoje você comemora o Dia dos Pais porque você tem um pai, mas um dia o seu pai vai embora. E aí essa data, ela só vai te trazer memórias de tristeza, porque você não tem mais ele para estar aqui para comemorar. Então é muito importante você entender que quanto mais cedo você se desvincular dessas datas, e gente, eu não estou falando só de datas, mas eu também estou falando de pessoas que partiu e você ainda está vinculado a essa data do fulano que partiu. Enquanto você não se desvincular disso daí, você não está de fato em Cristo, porque aquele que está em Cristo, ele vai fazendo isso que está no final do verso, ó. Você vai se despojando dessas coisas que são da carne. Então isso daqui, gente, é uma aula muito importante, e se eu não tiver amarrado nisso, eu não estou no fundamento. Eu estou no fundamento das coisas da carne. Então é muito importante entender que Cristo, Ele quer que a gente seja livre, mas é livre de verdade. Não é essa liberdade que dá ocasião para a carne. É uma liberdade que te liberta das coisas da carne. A vontade do Senhor é que você seja de fato alguém livre dessas vontades da carne. Sabe, porque o homem carnal, ele tem dependências, mas o Senhor, Ele fala que o seu socorro, o seu sustento, a tua provisão, Filipenses 4,19 vai falar, vai ser suprida por Ele em glória. Então é da vontade do Senhor que você não dependa do Dia das Mães para ser uma mãe suprida, para ser uma mãe que comemora, para ser uma mãe preenchida, né? Como o apóstolo Edmildo estava falando. É da vontade de Deus que você não espere por esse dia, mas que você viva esse dia hoje. É da vontade de Deus que você que é filho aí, que você que é criança, não espere o dia das crianças para ser uma criança completa, preenchida. É da vontade de Deus que você seja hoje. Então que eu e você ousamos. Paulo vai falar em Hebreus capítulo 10, verso 19. É necessário ter ousadia para entrar nesse novo e neste vivo caminho. Então que você guarde esses versículos, e abrindo agora aqui, ó, em Colossenses capítulo 2, verso 20. Vamos lá, Filipenses 2, 20. Considerando que morreste com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, né? Vamos considerar que a igreja não viva mais em tradições humanas e na religiosidade deste mundo. Por que vos sujestastes ainda tais ordenanças, como se pertencestes a este sistema de valores? Não mais obedeceis a regras como estas. Verso 21, por favor. Não toqueis, não proveis, não manuseeis. 22. Todas essas coisas não. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Então vamos dar um exemplo. Se hoje eu faço um culto de Dia das Mães, esse culto está prestes a desaparecer na amplitude espiritual. Por quê? Porque são ordenanças e ensinos meramente humanos. Eu estou usando de uma tradição humana ou de um costume humano para fazer uma obra para Deus, porém, ela está destinada a desaparecer. Então é muito importante entender que quando eu me utilizo de datas para fazer trabalhos, vamos dar um exemplo, um outro exemplo, Dia das Crianças. Eu vou fazer um trabalho em cima da data das crianças,
isso está destinado a desaparecer. Por quê? Porque faz parte de ordenanças meramente humanas. Pode falar, bispo. Uma das bases do fundamento é ter o Senhor como o único Deus. A única pessoa que nós podemos cultuar é Deus. A gente tinha um hábito de falar, é o culto da família, é o culto das mães, é o culto dos pais. O único que deve ser cultuado, isso é regra, é mandamento, é cultuar somente a Deus. Assim como Romanos capítulo 1 fala que eles trocaram a ordem das coisas e passaram a adorar a criatura além do Criador. Então é muito importante você tomar muito cuidado com isso e também não mudar a ordem das coisas. Está cultuando coisas que vão de fato desaparecer. 23, por favor. Esses regulamentos são o quê? Né? Essas tradições humanas. Esses regulamentos têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, faz falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo basicamente o seguinte, que isso até tem uma aparência de sabedoria. Opa, vamos trabalhar no ministério isso, ou vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Qual que é o problema de exaltar a mãe tal dia, ou o filho tal dia, ou o pai tal dia, ou comemorar tal coisa tal dia? Tem até uma aparência de sabedoria. Mas o Senhor, Ele fala neste versículo que ele não tem valor nenhum. Por quê? Porque o versículo anterior, ele deixa claro, isso de fato vai desaparecer. Então, olha, eu preciso ser aquele que mais cedo ou mais tarde sabe qual vai ser o fim da história. O fim da história é que isso desaparece. Então eu tenho oportunidade hoje de já fazer desaparecer hoje isso na minha vida. Porque mais cedo ou mais tarde isso vai desaparecer. Aí agora a gente vai entrar num ponto muito importante para encerrar a aula. Talvez você é uma pessoa que convive com pessoas que não se libertou ainda dessas coisas, ou não se libertou completamente. Em algumas áreas o fulano é bem liberto, em outras ainda não. E aí você tem uma pretensão de talvez ensinar, ou de inculcar, ou de colocar isso na mente do fulano. Só que a palavra do Senhor fala em Romanos 14, verso 1, para eu ter paciência e saber também acolher o fraco na fé. Abre para mim, Romanos 14, 1. Ele vai falar sobre como que eu tenho que viver com essas pessoas, ó. Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Viver com fraco na fé, que ainda não consegue praticar isso, sem ter preocupação, é algo extremamente complicado. Mas é o que o Senhor, Ele espera que eu e você façamos a partir deste ensinamento. Você é alguém que é forte na fé, não se preocupe com o fraco na fé, é o que o versículo está falando. Não se preocupe com o que está fazendo errado ainda, porque ele é fraco na fé e não tem a capacidade ainda de exercer esse fundamento, talvez da forma tão ampla como você está exercendo. Mas não adianta você exercer com preocupação. Eu sei que a gente se preocupa porque talvez você fale, olha, eu aprendi como é bom ser liberto, eu gostaria que outros fossem. Ou você tem uma visão tão deslumbre, né, do reino, do Espírito, e você quer colocar todo mundo já na prática disso. Mas o Senhor está falando, fique sem preocupação para debater assuntos controversos. E aí Romanos capítulo 15, verso 1, para encerrar a aula de hoje, 15:1, Romanos 15:1. Ele vai deixar algo claro também para a igreja. Nós que somos fortes. Olha lá, ó. Romanos capítulo 15, o verso é 1. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas do fraco, em vez de agradar a nós mesmos. Então, que a gente possa praticar isso, né? Entender que nem todo mundo é forte o suficiente ainda para largar esses costumes e tradições. Entender que nem todo mundo ainda teve os olhos tão iluminados como está escrito em Efésios 1:18, ao ponto de enxergar essas riquezas, que existem coisas muito maiores que tudo isso. E se você é forte na fé,
que você tenha paciência e não tenha preocupação, que é o que o apóstolo Paulo falou no verso 14, para ficar discutindo assuntos controversos. E lembre-se de uma coisa: se o Senhor ele te entregou esta palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. E mais cedo ou mais tarde, todos estarão sujeitos e estarão de acordo com essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e também agradável. Então se liberte também de tudo isso que você aprendeu como tradições humanas e viva como alguém liberto ao ponto de não precisar agradar a si mesmo, mas de agradar aquilo que Deus ele fala. E Deus ele fala que se você é forte, você pode suportar o que é fraco na fé. Amém? Quer completar com alguma coisa? Então tá tudo certo. Olha, lembrando que hoje nós temos culto às 19 horas na sede, que é aqui, às 18 na Jacuí. Entrega a sua oferta, traga a sua primícia. Se você não tiver como chegar até aqui, com certeza o seu dinheiro pode chegar através de um Pix, através de uma transferência bancária. Então não deixe de ofertar, porque o reino do Espírito, ele conta diariamente com você, em nome de Jesus. Amém.